Veja no ICL Notícias, segunda edição. Medo ou reconquista? Após impor derrotas ao governo na rejeição de Messias e na dosimetria, Davi Alcolumbre pede espaço na agenda de Lula. Flávio Teflon. 01 tenta se desgrudar da imagem de Ciro Nogueira e equipe de campanha admite desgaste. Ele bombou. Encontro de Lula e Trump repercute na mídia internacional e coloca presidente brasileiro como um dos grandes estadistas do mundo. Não foi acidente. Relatório conclui que Juscelino Kubitschek foi morto pela ditadura militar. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Sexta-feira, minha gente, dia 8 de maio de 2026. Sexta-feira de uma semana muito movimentada, não só em Brasília, ao redor do mundo, na Casa Branca. E eu já estou com a minha formação completa aqui. Mesa redonda do N2 tá pronta. Adriana Ferreira Silva, Chico Sá, boa tarde para vocês, meus queridos. Boa tarde, Adri, boa tarde, Gabi, boa tarde, audiência. Boa tarde, Chico, boa tarde, Gabi, boa tarde, audiência. Essa semana foi quentíssima, né? Uma semana daquelas. Daquela já com desdobramento. Hoje tem que sextar mesmo, assim, para dar uma descansada. Espírito de sexta-feira. Espírito de sexta-feira. Aliás, já tem muita gente aqui no nosso Papo Legal mandando mensagens. Agora eu tô viciada no Papo Legal, Chico. Eu fico vendo quem manda comentário pra gente, quem é que vota na nossa enquete. Hoje eu lancei uma para ver qual é o momento preferido do pessoal de sexta-feira no N2. Se é o momento da literatura com o professor Castro Rocha, se é a jurubeba que você libera no fim do programa. Vamos descobrir. No comentário inicial da Adri, assim, quando ela larga aqui, eu acho que é o melhor momento. Você sabe que eu fui toda cheia de, toda empolgada a montar a gente tá fazendo um quadrozinho de literatura que tá toda quinta-feira no Instagram do ICL. Ai, eu tô adorando. Pois é, e aí eu fui toda empolgada ali montar a salinha, né, dentro do Papo Legal. Aí já tem uma sala de livros que derrubou a minha salinha, gente. Divide um pouquinho, vai lá na minha um pouquinho também, por favor. Já tem outra já lá? Já tem uma sala bombando. Depois a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, mas vamos falar sobre repercussão. Acho que o dia após quinta-feira é um dia que vale a pena digerir, porque a gente começou com a operação da Polícia Federal mirando Ciro Nogueira, terminamos com o presidente Lula encontrando Donald Trump, então tudo isso a gente traz aqui e logo depois, semana passada, em um momento que o Davi Alcolumbre, o Senado, o Congresso, na verdade, se a gente olhar para o PL da dosimetria também, a derrubada do veto, tudo isso foi, na semana passada, uma imposição de guerra do Congresso com o governo Lula. E sabe o que está acontecendo nesse momento? Daqui a pouco a Cristina Serra chega também para conversar com a gente. Nesse momento, quem está fazendo um aceno é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Olha só, Chico. O cara quer entrar no Papo Legal. Quem é vivo sempre aparece, né? Pois é, ele manifestou ali a pessoas ligadas ao governo o desejo de conversar pessoalmente com o presidente Lula, manchete no nosso site, no iclnoticias.com.br, numa ideia de reconstruir pontes depois que o Senado rejeitou a indicação do nome do Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal e também, como eu disse, a derrubada do veto ao PL da dosimetria. O Alcolumbre teria dito que quer passar a régua no episódio, foi a expressão que ele usou, e nessas conversas ele sustenta que não trabalhou contra a indicação. Antes da semana passada, é importante a gente olhar para o histórico. O Alcolumbre, ele era visto como um presidente de uma casa que não gerou muita dor de cabeça para o governo Lula e agora ele tem passado a mensagem que ainda tem interesse em jogar junto com o governo. Tem uma apuração no Globo, no jornal Globo, da Malu Gaspar, apontando que 2 semanas antes da votação do Messias no Senado,
o Davi Alcolumbre se queixou pro presidente Lula diretamente que ele estaria sendo perseguido pela Polícia Federal e pediu a blindagem ao presidente. A maior preocupação, adivinhem, Banco Master e também uma possível delação do Daniel Vorcaro. E aí, de acordo com o relato que ele fez a aliados, o Lula respondeu que não tinha como segurar a PF, nem o Ministério Público Federal, muito menos o Supremo. Dias depois, quando houve, na semana passada, toda aquela derrota, o círculo próximo do presidente Lula atribuiu, claro, esse movimento todo a uma revanche. A Cristina Serra está chegando aqui e, enquanto eu chamo a Cris, eu queria abrir aspas para um interlocutor do Davi Alcolumbre, dizendo, abre aspas, então, Alcolumbre sabe o tamanho da bronca em que se meteu. Ele é vingativo e não dá para saber onde isso vai parar, mas o fato é que o Davi está com medo, fecha aspas, e pela assessoria ele tem se pronunciado dizendo que nega ter tratado do Banco Master com Lula e que não tem qualquer ligação com o caso. Cadê Cristina Serra aqui na nossa tela para conversar com a gente? Cris, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi, Adriana, Chico e todo mundo que está aqui com a gente. Quem diria, hein? Gabi, Gabi, o Alcolumbre fez um movimento muito ousado, eu diria até violento, tanto no caso do Jorge Messias, ao articular para derrubar, de fato, a indicação do Jorge Messias, como logo em seguida pautou a derrubada do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. Então, de fato, foi uma derrota pontual ali do presidente Lula que, enfim, não é surpresa para ninguém, esses movimentos, assim, essas ondas, assim, esse movimento de sobe e desce na política, Uma semana você sofre uma derrota, na outra você colhe uma grande vitória, como foi agora a visita do presidente Lula aos Estados Unidos. Então, o Davi Alcolumbre sabe que a ousadia dele tem limites e que ele não pode simplesmente abrir uma frente de conflito com o presidente Lula com essa envergadura que ele abriu, Então, agora ele está fazendo o movimento de refluxo, digamos assim, até porque ele tem pela frente a tentativa de se reeleger presidente do Senado. O que o Alcolumbre precisa decidir é com quem ele quer se articular, se é com a direita, se é com a esquerda, ou, vamos lá, centro-esquerda e extrema-direita, Porque uma hora ele faz movimentos para o Flávio Bolsonaro, outra hora ele faz movimentos para o presidente Lula. Não dá, não se serve a dois senhores ao mesmo tempo. Ele tem que decidir de que lado ele está, e agora ele faz esse movimento, essa tentativa de reaproximação, que eu diria, o Lula vai sim, obviamente, recebê-lo em algum momento, vai sim conversar com ele em algum momento, afinal de contas, trata-se do presidente não só do Senado, mas presidente do Congresso. Agora afirma uma coisa com toda certeza, o presidente Lula, ele tem memória boa, Então esse caso está devidamente guardado e o presidente Lula saberá agir em função disso, dessas duas derrotas, desse movimento, como eu disse, tão violento que o Alcolumbre fez. E que fez, aqui só para encerrar, mas rapidamente, a gente não pode deixar de assinalar, porque ele é um dos políticos que expressa muito bem o que, infelizmente, hoje é o predomínio no Congresso, políticos que agem na base da chantagem. Então, de acordo com essa matéria aí que você trouxe há pouco, ele foi lá ao presidente Lula, ele foi fazer explicitamente uma chantagem, não com uma linguagem aberta, clara, e nem precisa, porque na política, para bom entendedor, meia palavra basta, mas ele foi efetivamente pedir blindagem, e o presidente Lula não correspondeu a essa expectativa dele, e aí ele se vinga, Então, é como eu disse, um dia você ganha, outro dia você perde. E nesses movimentos, assim, na política, quem for mais inteligente, em algum momento, vai dar o checkmate. Nesse conflito, eu não tenho dúvidas de quem tem mais experiência, mais sabedoria política e mais inteligência política para dar esse checkmate.
Cris, boa tarde. Você falou, né, que ele age na base da chantagem, não só. Eu acho que ele age também, assim como o Ciro Nogueira, na base da venda do seu mandato para atender a alguns interesses. Porque, bom, primeiro, essa nota, né, dizendo que ele vai pedir blindagem e de que o Daniel Vorcaro traria um depoimento que, segundo a nota publicada pela Malu Gaspar, teria mentira sobre ele. Bom, por que ele está falando sobre isso? Se ele não devesse nada para ninguém, ele estaria pouquíssimo preocupado com o depoimento do Daniel Vorcaro. Então, daí a gente já sabe, né? A gente sabe que o Alcolumbre está até o pescoço atolado nessa história, porque o INSS do Amapá foi, né, os fundos do Amapá foram em proporção, né, ainda que o do Rio de Janeiro tenha colocado mais dinheiro, mas em proporção o do Amapá colocou muito mais dinheiro na falcatrua do Banco Master. Então ele está tanto envolvido no caso Master, e a gente não sabe o que o Vorcaro vai delatar ou não, né? Quem está se entregando nessa história é o próprio Alcolumbre. E também está envolvido no INSS, entre outras falcatruas. Então, eu acho que ele fez essa movimentação na semana passada, querendo demonstrar uma força que eu não sei se ele tem tanto. Lembrando ainda que o ministro André Mendonça é aquele mesmo ministro que ele deixou 4 meses esperando para ser sabatinado quando o Jair Bolsonaro indicou a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Não me parece que o André Mendonça tenha ali algum tato com relação aos senadores, como ele demonstrou essa semana ao fazer essa operação contra o Ciro Gomes ontem. Então, eu acho que o Daniel Alcolumbre tem que ficar bastante preocupado mesmo, né? Exatamente. A gente às vezes comete esse ato falho, Adri, tá tudo certo. Só que para reforçar, para quem tá nos acompanhando. Exatamente, é o Nogueira, não é o Gomes, é o Nogueira. Então, acho que o Alcolumbre tem que ficar realmente muito preocupado com os próximos passos dessa operação, né, Chico? A operação era muito na cabeça do Alcolumbre, ali do bolsonarismo, era muito acertada e não teria volta, não teria erro, e isso teria reflexo, inclusive, até no próximo ano. O Flávio Bolsonaro ganharia a eleição, seria tudo blindado no caso Master. No mundo ideal do bolsonarismo, aquela votação na qual o Alcolumbre joga uma cartada violentíssima, era para resolver tudo isso. Não resolveu. Eu acho que quando o André Mendonça continua despachando no caso Master e não freia, aí foi por água abaixo toda aquela noite trágica da votação. Eles tinham enterrado o governo Lula, assim como muitos comentaristas da imprensa tinham enterrado o governo Lula na semana passada. Todo mundo decretou mais uma morte fim do governo Lula. A milésima segunda morte do Lula. Todo mundo decretou naquela noite. Já mudou esse discurso essa semana, né? Por conta do encontro com o Trump. Mudou geral. E eles não conseguiram. A blindagem não foi feita. E era toda a mecânica era para fechar o caso Master. Não foi fechada. E continuou aberto com um ministro do STF bolsonarista. Então, endoidou, a narrativa endoidou, fez assim. Exatamente. Lembrando que Ciro Nogueira já tinha enterrado o governo Lula no ano passado, naquela reunião com a Faria Lima, né? Esse aí é outro, que serve a muitos... Tem que fazer sangrar ali. Bem lembrado, Adri. Então, ele já tinha enterrado, há 1 ano atrás, ele tinha enterrado o governo Lula, porque Ciro Nogueira serve ao Banco Master, serve aos postos de gasolina, ele só não serve ao povo, mas ele serve a Faria Lima, enfim, ele serve a todos, né? Eu acho que a Cris quer comentar rapidinho, o Cris, que eu também queria trazer uma repercussão para o Flávio Bolsonaro, como é que tá essa história, mas vou passar a palavra para você primeiro, rapidinho. Não, é só para complementar que é o seguinte, não tem, num caso como esse, com tanta gente envolvida, né, e que já está nas mãos da Polícia Federal, e que a Polícia Federal já avançou bastante na investigação, não tem blindagem possível. Passou dessa fase. Isso. Entendeu? Isso não tem mais controle. No nível em que está este momento, essa investigação, é impossível querer blindagem. Né? Nem que alguém quisesse muito e se mexesse para isso,
Você não consegue. Existem muitos casos de escândalos recentes na política brasileira em que isso é muito claro, né? Chega um momento, né, tem uma virada nesse tipo de escândalo que ninguém mais consegue blindar. É isso que está acontecendo. Nesse caso do Master, é ministro bolsonarista, né, é o André Mendonça, vai lá, se reúne com o presidente, pede para blindar. Nada disso vai conter, porque isso vira uma avalanche tão grande que ninguém consegue conter. E agora, aparecendo o nome do Ciro Nogueira, com todos esses detalhes que a gente conhece, já comentamos ontem, vamos falar aqui um pouco mais, né? Ciro Nogueira virou um personagem tóxico, né? O que já saiu sobre ele é impossível salvar a pele desse sujeito, né? Então, era só para reforçar isso. Quem sabe que não é possível salvar a pele e já está querendo tirar o pé fora também são os integrantes da campanha e o próprio Flávio Bolsonaro, né? Eles admitem que a operação da PF que atingiu o Ciro Nogueira tem efeito sobre a disputa presidencial, claro, porque o Progressistas é cotado para ocupar a vaga de vice na chapa com o Flávio, sem contar, é sempre importante lembrar, né, que o Ciro Nogueira, ele foi ministro, um dos principais ministros do Jair Bolsonaro, era braço direito dele também. Aí a primeira avaliação da campanha do Flávio foi que ele conseguiu até se manter afastado, que foi um acerto a vaga de vice não ter sido preenchida ou anunciada pela Federação PP União Brasil, porque isso aumentaria ainda mais um desgaste. A orientação na equipe do filho do Jair Bolsonaro é dar tempo para que esses efeitos das investigações, eventualmente uma delação do Daniel Vorcaro, possam ser sentidos antes de definir o que o PL vai fazer, se vai fazer coligação, né, e com quais partidos. Agora há pouco, o Kleber Lourenço, nosso repórter, ele vai já publicar uma matéria e a gente já traz em primeira mão aqui de que o líder do PL na Câmara, o Sócines Cavalcante, disse para ele que o partido jamais descartou a aliança com o PP, mesmo depois da operação envolvendo o Ciro Nogueira, no caso Master. Olha só, eu não sei... Segue o jogo. Segue o jogo. Agora, eu não sei se era exatamente o momento político mais interessante dele falar isso. Agora, a prova de que causou o estardalhaço, causou um prejuízo gigante à campanha do Flávio Bolsonaro é que ontem, 10 horas da noite, ele grava um texto lá, uma mensagem, se dirigindo aos eleitores e, no final, tenta jogar o caso Master de novo para cima do governo Lula. Então, isso pegou de cheio na campanha, porque até então eles eram muito vitoriosos em ter carimbado o governo Lula com o caso Master. Mesmo sendo Jair Bolsonaro que nomeou o Campos Neto, mesmo sendo todo o bolsonarismo envolvido com o caso Master, eles conseguiram uma vitória em rede social. A impressão é que eles ganharam feio essa história. Quando o Ciro Nogueira é colocado no meio dessa roda aí, mostrando todos os podres dele, esse caso é devolvido ao bolsonarismo. O Flávio Bolsonaro sente isso e corre. Ontem ele grava um vídeo ali que você nota que é um vídeo assim, bem sem gosto, mas bem tecnicamente pensando em devolver o caso para o Lula, 10 horas da noite. Ô Chico, isso depois deles terem protagonizado aquelas cenas na semana passada, né, quando o Messias foi barrado ali, do Flávio Bolsonaro abraçando ao Alcolumbre, né? Tava ali, assim, tipo, era de um lado a imprensa dizendo que o governo Lula tinha acabado e do outro os senadores comemorando o início do governo Flávio Bolsonaro. Exatamente. Né? Parecia isso. A semana passada tava nesse pé, né? Cris. Gente, em política, nada como um dia após o outro, né? O Flávio correu para gravar esse vídeo aí, que o Chico falou, porque tem um outro vídeo, que, aliás, nós comentamos aqui ontem, né? A Gabi leu o que o Flávio fala da possibilidade do Ciro Nogueira ser o vice dele, na chapa dele. Sim. Né? Isso foi tirado de um vídeo que circula amplamente por aí, do Flávio Bolsonaro, falando das qualidades do Ciro Nogueira,
por que ele poderia sim ser vice na chapa, mas vamos esperar um pouco mais, né? Mas que ele teria o perfil, um perfil ideal para ser o vice do Ciro Nogueira, Ciro Nogueira teria o perfil ideal para ser o vice de Flávio Bolsonaro. Esse vídeo tem que ser repetido à exaustão. Então, não adianta agora o Flávio Bolsonaro querer se descolar, né? Porque ele já disse que, sim, via no Ciro Nogueira o candidato ideal. Então, isso precisa agora ser reverberado, né? Precisa circular nas redes sociais para as pessoas verem quem é que é amigo de quem, né? E que não adianta agora tentar remendar, porque está lá, o registro está feito. Agora, de fato, o Ciro Nogueira virou, agora todo mundo quer se descolar, até menos o Sóstenes, né? Precisa entender melhor, né? Esperar a matéria do Igor para entender melhor essa postura do Sóstenes, talvez o que esteja por trás, né? Porque o Flávio, que é o candidato do PL, já fez esse movimento de se descolar. Porque, claro, o que saiu revelado sobre o Ciro, sobre o patrocínio, vamos colocar assim, aqui entre aspas, que ele recebia do Daniel Vorcaro, né? E o papel de moleque de recados que ele fazia no Congresso para Daniel Vorcaro, né, apresentando propostas que saíram diretamente do gabinete do Daniel Vorcaro, isso precisa ficar claro. Essas conexões é que precisam ficar claras, né? Quem é quem? Quem está com quem? Né? Então, vamos esperar aí. O PL estava caminhando, sim, para uma coligação com PP e União Brasil, né? Agora a gente precisa ver também, porque a investigação pode ampliar e tudo indica que vai pegar gente do União Brasil também, né? Vamos esperar essa matéria do Kleber Lourenço, só para também olhar para outros aspectos, outros bolsonaristas dessa história. O PP adiou o evento de apoio à reeleição do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, outro bolsonarista de primeira, né, previsto para essa segunda-feira. Por enquanto está adiado, o apoio segue de pé, mas o evento, né, aquela pompa toda, imagens, repercussão, isso por enquanto está congelado. Vai mexer com toda a eleição, essa aliança no país inteiro. O Ciro Nogueira não é um passante assim do PP. Ele é o presidente do partido. É o dono. Ele é o dono da ideia também da união lá com o Rueda. Ele é dono de um nicho muito grande no bolsonarismo. Gigante, aliás. Não dá para separar uma coisa da outra. Ele foi ministro, não foi ministro assim da pesca. Ele foi nada contra a pescaria. Sou contra a pescaria da família Bolsonaro, mas a pescaria honesta é boa. Ele foi ministro da Casa Civil. Ele despachava colado ali com o Bolsonaro o dia inteiro. Ele mandava no governo. O Chico, Copa e cozinha, né? Que a gente chama. Sim. E isso é ministro. Perdão, Cris, fala. Não, eu estava dizendo, ministro Copa e Cozinha, sim, né? A Casa ministro Civil Copa é e Copa Cozinha. e Cozinha do presidente. E essa operação, a gente está além na pontinha do iceberg. A gente tem que pensar nisso, porque embaixo ainda tem a camada da carbono oculto, né? Que precisa ser investigada, e embaixo ainda tem as bets. Lembrando que ele acabou de voltar, né? Acabou não, foi o ano passado, mas acabaram de vazar aquelas imagens dele, do presidente da Câmara, o Hugo Mota voltando no jatinho do Fernandinho AEG, passando malas que a gente não sabe o que tinha dentro. Ele participou ali da CPI, das bets, defendendo o Fernandinho OIG. Então, ele tem o rabo preso com muitas turmas. Eu acho que talvez agora seja realmente o grande momento da Polícia Federal desmontar isso, esse castelo de cartas do Ciro Nogueira talvez seja agora, né? Finalmente o momento da queda. Tem ainda... Tem um detalhe, rapidinho, só um detalhe, Cris. Gabi. Esse evento de segunda-feira que foi desmarcado, né? O PP está dizendo que ele desmarcou o evento, certo? De apoio à candidatura do Tarcísio à reeleição. Lembrando que o Ciro também estava se movimentando para ser o vice do Tarcísio de Freitas, caso o Tarcísio fosse o candidato bolsonarista, né?
Bom, não saiu, não foi o candidato, ele é candidato à reeleição. E o PP faria esse evento para, então, selar o apoio à candidatura à reeleição do Tarcísio de Freitas. Olha, esse movimento pode ter sido o contrário. Pode ter sido o Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, não é do PP, né? Pode ter sido um movimento já do Tarcísio de Freitas de distanciamento do Ciro Nogueira. Quando eu digo, um cara quando aparece numa investigação dessa, com essa quantidade de informações que, enfim, né, a gente não precisa nem se estender sobre isso, ele se torna um personagem tóxico. Num ano eleitoral, a toxicidade triplica. Então, a gente vai ver cada vez mais esses movimentos de afastamento, como esse da segunda-feira e o vídeo que o Chico lembrou do Flávio Bolsonaro tentando se distanciar. Tem a foto, a famosa foto, que é muito emblemática, que é Tarcísio de Freitas, Ciro Nogueira, Campos Neto e o Fábio Faria, ministro do Bolsonaro. Eles fazem um churrasco de comemoração de algum negócio, que até agora não sei qual era, mas aqui em São Paulo essa foto está circulando muito forte hoje também, porque é muito emblemática, assim, é uma coisa dos parceiros, sabe? É um churras ali de muito amor. São os parça, né? Os parças. Tipo a turma do Neymar, os parça. Totalmente. Então, onde você for buscar essa iconografia, a ideia de ligação desse povo é muito grande, gente. Não foi assim uma foto aleatória com o Luciano Huck, entendeu? É um álbum de família, é álbum de família. Eles estão em todos os lugares colados. Não é muito, nem um pouco escondido. Eles foram financiados pelas mesmas fontes. É difícil separar. Tem muito tempo até a eleição, mas no momento eles estão enlameados, estão ali ou brigando na banheira de gel do Gugu. É nesse nível a ligação. Não dá para tirar da banheira do Gugu da hora para outra. Tem a turma, né? O Neymar e os parça, nesse caso é o Ciro e os parça, né? Total. E os parça. É nesse ritmo, assim, de sexta-feira que eu vou me despedir da Cris Serra. Obrigada, querida. Bom final de semana para você. Beijo, Cris. Tchau, gente. Beijo, querida. Ótimo fim de semana. Obrigada. E a Adri Ferreira também, que vai ser... Não. Fica, vai ter bolo. Eu vou fazer vai ter jurubeba. Vai ter bolo. Vou começar a fazer um protesto para me deixarem até o final do programa, tá? Vou deixar registrado. Olha quem vem. Mas olha quem tá chegando. A cara dele, de que olha quem tá chegando. Vamos bater um papo legal, Adriana? Eu acho que não deixaram os dois para não parecer nenhum demais, né? A gente tá... Eu e o William, a gente tá como feitiço de Áquila, assim. Um chega, outro sai, sabe? Isso. E eu, Adri, a gente faz reunião de vez em quando, mas faz tempo já, né? Que eu fiquei essa semana fora. Porque essa semana você ficou fora, eu sentei no seu lugar, inclusive. E agora eu vou sentar no seu. Agora é isso. Muito bom. Bom descanso, Beijo, minha querida. gente. Bom Bom final de semana. Mas eu vi uma palavra-chave aí, William. Papo legal. Papo legal. Sabe com quem a gente vai bater papo legal? Além, com quem? Claro, a nossa audiência. Qual é a arroba? Eduardo Moreira. Eu só chamo as pessoas pela arroba agora. Qual é a sua arroba, Eduardo Moreira? Cadê ele? Aqui Cadê? na tela com a gente. Só chamo pela arroba. Só chamo pela arroba do Papo Legal agora. O negócio é o seguinte, essa história de feitiço de Áquila só entendeu quem escrevia nas salas de bate-papo antigamente. Que isso é antigo, feitiço de Áquila, filmaço. Devo me preocupar? Devo, deve, né, Edu? Deve, muito. Feitiço de Áquila deve muito. Agora eu adorei o Chico. Como é que é, Chico? Não é uma foto com o Luciano Huck aleatória. Não é, né, Edu? Isso é maravilhoso. Essa ligação. todo mundo tem, né? É uma ligação permanente, cara. Não é uma coisa qualquer. Álbum de família, né? Total. Álbum de família. Álbum de família. Meu Deus do céu, desesperador, Edu. Olha... mas, cara, a gente tá tão animado, cara, mas tão animado. A gente inaugurou... Eu queria, antes de falar de Papo Legal, deixa eu só dar parabéns pra Márcia Cunha, nossa super diretora é aqui. mesmo, Tão importante nesses documentários todos que a gente tem feito. Aliás, poucos documentários envelhecem tão bem como os documentários do ICL, verdade, né? Vai para Argentina, carajo, todo mundo falando de Argentina agora. O Vai para Cuba, quando a gente mostrou a questão do bloqueio, hoje virou o tema central, essa questão do bloqueio. O Vai para a China, que apesar de ter envelhecido pouco, 15 dias depois, ganhou uma quase cópia do maior canal de televisão do Brasil. Ou seja, vai fazer as bets, que a gente lá atrás veio com o documentário das bets, e aí depois estourou. Realmente, cara, e Márcia Cunha em quase todos esses tendo um papel fundamental.
Então, parabéns pelo dia do aniversário dela, mas parabéns também por tudo que ela faz aí por essa nossa comunidade, né? Que maravilha. Um beijo nosso para Márcia Cunha. Aliás, estamos com saudades dela. Beijo, Marcinha. Venha mais aqui na sede. Beijo, Márcia. Aproveita. Gente, agora, ama gente, Cunha. Esse papo legal, cara. A gente há muito tempo é cobrado de fazer uma rede social brasileira, né? Mas as pessoas talvez não tenham ideia de como esse negócio é difícil. E eu sempre cito o exemplo desse Threads, né? O Facebook, estamos falando da Meta, uma empresa que é uma das 5 maiores do mundo, essa empresa. Ela falou o seguinte, não, o Twitter tem o microblog dela, o X, eu vou competir, eu sou maior. E, todo mundo usa o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, eu vou fazer, é óbvio que eu vou ganhar dos caras. Gastou bilhões e bilhões e bilhões, o que aconteceu? Deu com os burros na água. E é assim com todo mundo, né? Então, assim, a gente ficou, a gente vai lançar a rede social, a gente não tem o dinheiro do Zuckerberg, né, para perder, mas a gente concorda que, cara, a gente tem que trazer para a gente essa possibilidade de ter uma rede social nossa brasileira. E aí, cara, aqueles meus pensamentos doidos, tentando pegar um monte de peça de quebra-cabeça, e uma das peças de quebra-cabeça foi essa. Não existe mais espaço para debate ao vivo na internet. Não tem. Não tem. Antigamente, a internet, as redes sociais começam com as salas de bate-papo. Hoje em dia, ou é, por exemplo, aqui, a gente está falando e todo mundo comentando o que a gente está falando. É unidirecional. Ou são as salas do WhatsApp, não sei o quê, que aí, cara, assim, o negócio primeiro, é ultra constrangedor você sair de uma sala. Para entrar, você tem que ter um convite. É mó trabalheira montar um grupo inteiro, ninguém mais tem saco daquele negócio ficar aparecendo o tempo inteiro. Então, e aí, como é que você faz? E as ferramentas novas não integradas a nenhum negócio desse. Então, as pessoas espalham fake news, falam um monte sei lá, de palavrão, falam onde não é para falar pornografia, falam pornografia, acusam, ameaçam, etc. E aí a gente falou, tá aí. A gente vai criar o que precisa agora. E a gente vai competir no nosso campo e não no campo deles. E aí a gente pegou e resgatou essa ideia das salas de bate-papo, mas usando tudo que existe de muito moderno hoje. Então, por exemplo, checagem de fatos online, ao vivo, na hora, imediata, a questão da automoderação, né? Ou seja, as pessoas nas salas vão decidir se a maioria acha que essa pessoa está sendo ofensiva, inadequada, etc., essa pessoa vai sair dali, né? E várias outras coisas, eu vou até mostrar rapidinho para vocês, mas a primeira notícia que eu queria dar para vocês é o seguinte, a gente lançou isso há pouco mais de 24 horas, e quando a gente lançou, muita gente entrou ao mesmo tempo, e o sistema, por isso que é uma versão beta, para testar tudo, ele não aguentou tanta gente, aí a gente teve que readequar tudo e etc. Contando com esse problema, Chico, a gente acabou de bater 15 mil usuários cadastrados. A gente tem mais de 700 salas abertas e ativas, eu estou só falando das ativas, e sabe quantas visualizações das salas a gente já teve? Porque muitas pessoas entram só para ver o que está sendo conversado e não quer comentar, né? Sabe quantas visualizações a gente tem? Em pouco mais de 24 horas, está quase chegando a 500 mil de visualizações. Está quase chegando a 500 mil de visualizações. E o que eu tenho falado para o pessoal? Gente, a hora de entrar é agora. Por quê? Porque é todo um sistema de criar reputação, das pessoas te conhecerem, das pessoas te seguirem. Então é uma chance, óbvio, tudo tem chance de dar certo e dar errado, mas o negócio começou muito bem, e dando certo é a chance de você ter um nickname, que é aquele apelido que você tem, que é o @ não sei o quê, que é o teu nome, não é? Não é o Chico Sá 314 @ ponto de exclamação asterisco hashtag, não é isso, entendeu? É o Chico Sá. Então, é a hora de entrar é agora, e aí as pessoas também irem seguindo as outras. Eu vou mostrar rapidamente aqui Edu, como é que... eu consegui a minha @deluca no Twitter. Eu tenho uma muito antiga, porque eu entrei no Twitter em 2007, quando tudo era mato, podia mandar mensagem, o post era por SMS, pra você ter uma ideia. Era bem no começo do Twitter, então eu consegui a @deluca, que é uma relíquia.
agora consegui, né, graças ao acesso privilegiado, já garantiu o @Deluca também no Papo Legal para poder ficar igual. A sala do rolê tá bombando, hein, cara? Bombando. Assim, a galera já gostava do chat. Mas o chat era só durante o programa. Acabava o programa, não tinha chat. Agora a galera fica depois do programa. Exatamente. O que eu falei, cara? O YouTube, ele tem uma questão que é o seguinte: a discussão termina quando o programa termina. Exatamente. No Papo Legal, a discussão começa quando o programa termina, né, cara? Então, ela continua, ou seja, vai acabar aqui o N2, mas a discussão sobre o que a gente está conversando no N2 não precisa nem tem que acabar, entendeu? Ela tem que continuar, ela tem que seguir adiante. Então, olha que legal, deixa eu mostrar para vocês rapidamente, me diz se vocês estão vendo aqui o sistema, vocês estão vendo na tela? Estamos vendo. Agora está a tela cheia. Para quem nunca entrou aqui no sistema, na primeira página, por exemplo, eu sigo a Débora, então tá aparecendo aqui, ó, só mais um episódio. Ela abriu essa sala de bate-papo que é sobre séries e filmes de TV. Tá bombando esse negócio, um monte de gente elogiando, falando que tem um monte de dicas. Mas quando eu tô na versão desktop, né? A experiência no mobile é um pouco diferente. Mas entrou no Papo Legal. Aí tem aqui as páginas que estão pegando fogo, né? Por exemplo, dos CLN2. Aí tem o Tinder dos Comuna, que são as pessoas se conhecerem e se relacionarem com tudo respeito e etc. Só os mais por um congresso melhor. Aí, por exemplo, essa por um congresso melhor, eu não sei o que a turma está falando aqui. O que eu posso fazer? Eu posso entrar nessa por um congresso melhor? Putz, mas um monte de mensagem, não tem tempo de ler tudo isso. Eu venho aqui, ó, na inteligência artificial e peço para ele resumir para mim na inteligência artificial. Ele vai gerar um resumo para mim. Isso aqui, 5 leros, são as moedas do programa, né, do Papo Legal, que você vai ganhando à medida que você vai usando. Então está aqui o resumo geral. A conversa abordou estratégias para fortalecer a representação da esquerda no Congresso Brasileiro, com foco em eleições futuras. Participantes discutiram desde táticas eleitorais específicas, como o voto duplo para senadores, até questões mais amplas. Aí ele fala os pontos principais debatidos, fala os consensos, fala os dissensos, as divergências e diz o tom da conversa. Então, ó, respeitoso, porém polarizado e tenso. A conversa mantém tom cordial entre a maioria dos participantes, mas a clara divisão ideológica entre os reformistas eleitorais e críticos revolucionários. Cara, esse negócio não existe. Agora, vamos chegar, por exemplo, ali na página inicial. Eu vou entrar numa aqui, ó, vou pedir no Fato ou Fake, que foi o que eu fiz de manhã. Vou pedir para Débora Maganha escrever aqui alguma coisa, tipo assim, sei lá, cara, a Terra é plana, ou escrever, de manhã a gente escreveu, o governo vai proibir as igrejas, ou o governo vai sequestrar a poupança. Vou pedir para a Débora, ó, a Gabi Varela já está escrevendo. Já estou escrevendo, olha lá. A Terra é plana? Então vou ver, tá como pergunta, mas eu acho que vai funcionar aqui. Eu vou botar verificar fato. Vamos verificar o fato, se a Terra é plana? Então ele está verificando aqui. E aqui, ó, falso. Justificativa, a Terra é uma esfera ligeiramente achatada nos polos, comprovado por séculos de observações científicas, etc., com as fontes. Fontes, Google Fact Check. Então, quando todo mundo entrar aqui, olha o que aparece. Já tem aqui um selo dizendo que essa é uma mensagem falsa. O governo vai proibir as igrejas? Então, vamos lá, vamos entrar aqui. Entro aqui, verificar fato. Vamos verificar fato se o governo vai proibir as igrejas. Não verificável porque é uma pergunta futura sem contexto de qual governo, não diz se é do Brasil, etc., né? Então ele vai deixar aqui, ó, não verificável porque não está dizendo qual governo, se é o governo do Estado, se é o governo do Brasil, etc. Eduardo é bilionário? Ele vai dizer que é não verificável porque existem um milhão de Eduardos que são bilionários. Não 1 milhão, não, mas tem muitos Eduardos que são bilionários, como, por exemplo, o Eduardo Saverin, que é dono do nosso competidor Instagram, porque agora esses caras são competidores, né? Boa, Eduardo Moreira é bilionário? Vamos ver. Provavelmente eu não sou conhecido o suficiente para estar nas agências de fact-checking, ó. Não verificável porque Eduardo Moreira de forma genérica. Eu não sou famoso como vocês imaginam. Mas deixa eu aproveitar e mostrar outras coisas legais para vocês. Vocês podem seguir aqui os Trending Topics. Então, por exemplo, cultura. Se eu clico em cultura, vai aparecer tudo. Ó, a Sala da Adri, os livros da Adri que ela lançou agora, tem várias sugestões de livros. Em cima você pode escolher assistir só o que é geral de cultura. Tirei de cultura, eu quero geral, esportes e política. Quero todos. Nas notificações, eu escolho se eu quero ver as notificações, desculpa, aqui no perfil, né?
eu posso escolher as notificações só de quem me menciona, só de quem eu estou seguindo, e posso escolher quem eu quero seguir. Então, por exemplo, a Gabi Varela, deixa eu botar, você está como Gabi Varela? Varela, Edu. Gabi Varela, já achei. Ó, Gabi Varela, seguir. Estou seguindo, @Gabi Varela, já estou seguindo. Quando a Gabi escrever alguma coisa, quer ver, Gabi? Escreve alguma coisa em algum chat, por favor, aqui. Só para eu mostrar uma coisa para as pessoas. Estou seguindo a Gabi Varela. Quando ela escrever alguma coisa, eu vou ser notificado. Deixa eu, enquanto isso, mostrar mais umas coisas bem legais que você tem aqui. Olha só, aqui se você entra num chat como esse e você quer favoritar esse chat, né? Você faz o seguinte, pô, gostei desse chat pra caramba, ICL-N1. Então, eu vou pegar o ICL-N1 aqui, não, o N2, né, para dar uma força para vocês. Pego o N2, clico na estrelinha, tá favoritado. Quando eu venho nas minhas salas, tem as salas favoritas, tem as salas que eu já entrei e participei, e tem as salas que eu criei. Vocês, quando entram no Papo Legal, aqui o total, são 521 pessoas online agora, aqui, 750 atividades acontecendo e 26.100 mensagens trocadas aqui. O jornal, eu acho que é o negócio mais inovador que a gente tem. Se eu entro, por exemplo, aqui no ICL Notícias, vocês estão vendo, né? A página do ICL Notícias, né? Uhum. E entro aqui, por exemplo, Manaus registra surto de Oropouche, né? Eu não sei como é que fala, Oropouche, alguma coisa assim. Cliquei aqui no Papo Legal. Cliquei no Papo Legal, olha o que ele vai fazer. Criar sala e debater. Criei uma sala sobre isso. Eu vou escrever assim, olá, Eduardo Moreira estreando aqui esta sala. Criei isso aqui. Quando eu venho no jornal agora, tem todas as notícias que estão sendo mais comentadas. E a minha vai estar lá, como ainda não sendo muito comentada, para eu poder ler um jornal das principais notícias. Só que o que é o mais legal? Por exemplo, Ciro é alvo da PF. Eu posso entrar na sala para debater, eu posso ler a notícia clicando nela, ou eu posso ver o resumo de tudo que foi comentado e debatido sobre essa notícia, para eu saber o que está todo mundo pensando sobre isso que aconteceu. Então, entrei aqui na sala do Ciro. Aí, vamos supor, Ciro está com a cara do Fred Flintstone. Não é isso, obviamente, não é ofensivo. Aqui está tendo uma ironia, mas vamos supor que fosse alguma coisa ofensiva. Eu podia clicar aqui e colocar o seguinte, denunciar, e vou escolher se é alguma dessas coisas, ofensivo, fake news, etc. No que eu denuncio, entra em votação. E se entra em votação e a maioria das pessoas decide que esse negócio é ofensivo, imediatamente essa pessoa recebe um gancho e fica silenciada, um pouco mais de tempo ela é suspensa, mais tempo ela é banida. Já tem quase 50 pessoas que foram banidas. Olha. E não adianta reclamar, mas, poxa só, me censuraram nesse negócio. Não é me censuraram, a comunidade está ali, agindo, se automoderando nessa história. A gente está descentralizando o poder. Todo mundo tem uma voz igual. Não é eu entro para debater nos negócios, eu sou mais um no chat ali com 500 pessoas. Eu não sou o negócio que está todo mundo olhando, prestando atenção no que eu vou falar. Vai prestar atenção quando eu estiver falando. Ou quem estiver me seguindo, toda vez que eu comentar, vai receber um aviso. Ele ainda não está nas lojas da Apple e do Android, mas ele já é um aplicativo PWA. O que quer dizer isso? Quando você entra pelo Android, é só clicar num botão que é para instalar o aplicativo, ele já vai, igualzinho os outros que você baixa na Apple Store, só que 100 vezes mais simples, ele já vai para a sua tela inicial. E quem usa Apple, iPhone, é só você entrar lá embaixo do site, né? Quando você entra papolegal.app para entrar no site, você entra lá embaixo naqueles botãozinhos que tem para compartilhar aquele site. Quando você bota em compartilhar, vão aparecer opções. Você bota mais opções e vai para baixo, adicionar a tela inicial, a tela principal. Pronto, você já vai ter no seu celular igualzinho, e vai funcionar igualzinho os outros aplicativos, tá? Com a vantagem de que é atualizado a todo instante, não tem que ficar atualizando, tudo isso. Agora, gente, todo mundo pediu para a gente fazer isso. É o maior trabalho, lançar um aplicativo com todas essas ferramentas, e vamos lançar mais um monte de coisa ao longo das próximas semanas.
vai ter sala segura, vai ter sala fantasma para substituir os grupos de WhatsApp, que é uma sala que você cria, convida as pessoas, mas não é todo mundo que vê aquela sala, porque aí você pode levar a sua discussão de WhatsApp para lá com verificação de fatos, com resumo de conversa, de tudo isso. Vai ter, quando alguém pegar e der uma captura de tela nessas salas, se você bota como super segura, todo mundo recebe uma mensagem que a tela foi capturada. Vai ter um monte de coisa que a gente vai estar lançando. Mas a gente precisa da ajuda de todo mundo para divulgar o Papo Legal. Entendeu? Porque a nossa parte a gente está fazendo a pedido de todo mundo. E a gente acredita nisso também. Mas para a gente, principalmente nesse ano de eleição, para não ficar na mão das pessoas, a gente precisa que todo mundo não só entre e se cadastre, e a hora boa para se cadastrar é essa, como também, divulguem nas suas redes todas para todo mundo entrar. www.papolegal.app. Papolegal.com funciona também, né? Mas papolegal.app fica essa brincadeira que as pessoas já sabem que é um aplicativo. Beleza? Beleza, Edu. Eu já usei hoje também, fiz em detalhes ao vivo, usei, o pessoal comentou muito, já deram sugestões, e é isso, né? Continua a conversa depois que o programa acaba. Eu estou interagindo bastante durante o programa, o pessoal tá criando sala, tá quente. Tá realmente quente. Esse grupo do Congresso, esse ano, ele é fundamental. Muita gente não sabe quem votar para deputado, não tem a menor ideia. Ou vai votar no deputado que tem ali uma ficha que não é muito segura, sabe? Essa eu acho que vai ser a grande sala desse ano. A grande sacada que é colaborativa. Só nessa nossa conversa aqui, quase 1.000, agora em 10 minutos, quase 1.000 pessoas entraram. E, gente, aqui uma dica minha. Você que é candidato ou candidata, por que você não abre uma página que é o seguinte, plataforma de governo do candidato tal, para as pessoas poderem entrar, para as pessoas poderem opinar, para as pessoas poderem sugerir. Olha que espaço legal para vocês fazerem, e até para vocês divulgarem suas candidaturas, né? Pessoas que são influenciadores, etc. Poxa, olha que bacana você dar para a sua comunidade um lugar para ela criar um senso de comunidade, porque você tem seguidores, mas você não tem comunidade. Eu conheço pessoas que têm milhões de seguidores, mas não tem nenhuma comunidade. Tem gente que fica comentando as coisas quando você fala, mas são pessoas que não se sentem parte de algo. Então fica aqui todo o nosso incentivo para vocês que são influenciadores, para vocês que são candidatos nessa eleição, para vocês que são lideranças, para criarem a sala de vocês no Papo Legal. Boa, Edu. Então a gente se vê no Papo Legal. Bom final de semana para você. Seguimos o Papo Legal. A conversa segue lá. Aqui o programa termina, mas a conversa segue lá. Seguimos então por lá. Valeu, Edu. A gente estava com saudade de Eduardo Moreira aqui no N2 junto com a gente. E olha, vamos continuar também no nosso noticiário. Agora há pouco falando de Ciro Nogueira, essa relação com o caso Master, operação da Polícia Federal. O que a gente traz agora é que os investigadores do caso Master consideram que a proposta de delação do Daniel Vorcaro, algo que a gente começou a conversar ontem aqui, minimiza as relações dele com o Ciro Nogueira. Eles ainda consideram que a lista de revelações que o dono do Banco Master pretende fazer é ruim e insuficiente. Informação que é do jornal Globo, você está vendo a manchete aí na nossa tela. Os investigadores também acreditam que o Vorcaro está escolhendo os alvos enquanto protege outras pessoas. Então, quando o assunto era o Ciro Nogueira, por exemplo, o Vorcaro só soltou informações genéricas e que os investigadores interpretaram até como positivas para o Ciro Nogueira. E, por isso, ganharam o apelido interno de a beatificação do Ciro. Vejam só. A equipe do Globo apurou que a proposta do Vorcaro não esclarece as conexões dele no meio político e jurídico e não traz novos elementos sobre personagens chaves desse caso. Importantíssima essa discussão aqui. A gente está com o nosso convidado hoje, o professor de Direito Constitucional Pedro Serrano. Professor, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer te receber, professor. E olha, eu já te pergunto quais são os critérios legais, pela sua experiência, que levam à rejeição de um acordo de delação premiado, levando em conta todas essas informações que a gente trouxe aqui agora. Bem, um acordo de delação premiado, o delator, ele não está ali para falar, para fornecer informações, porque ele é inconfiável. É um criminoso que está querendo reduzir a sanção penal que ele mereceria ter.
e que a justiça, às vezes, não tem outro caminho para investigar um assunto senão através de delação. O que interessa numa delação é ou as provas ou o caminho para se obter provas que esse sujeito forneça. De fatos que, obviamente, pela investigação ordinária não se tenha conseguido obter prova nenhuma, ou não tenha sequer, às vezes, tido conhecimento. Né? Portanto, tem que se ter sempre essa cautela. Né? A história das delações é uma história muito tumultuada, na realidade, viu? Não é uma história tranquila. Se a gente for pegar, a Itália inicia com esse tipo de prática na década de 80 e já teve uma tragédia, que inclusive tem uma série de TV, eu esqueci agora o nome, eu não vi ainda, sobre esse caso, que é o do Enzo Tortora, que é um apresentador de televisão, falsamente acusado por penites, por delatores da máfia, de pertencer à máfia. Esse sujeito sofreu que nem o cão, né? Juntou esse tipo de atitude deletéria dos delatores com a vaidade de magistrados italianos, e isso gerou uma tragédia. O sujeito acabou morrendo um pouco depois de ser inocentado, uns anos depois, né? Quando verificaram que a informação era falsa. Porto Belo. Ele acabou morrendo acabou morrendo de câncer, que obviamente obteve a doença em razão do estresse intenso que foi submetido. Então, ali, qual que era o problema? Você tinha uma série de delatores, todos falando a mesma coisa, combinaram o que falar, né? Sem nenhuma apresentação de prova. Então, desde esse caso, se sabe no mundo que delação é para obter prova. Se é verdade essa história do Ciro Nogueira que está aparecendo na mídia agora, eu acho que demonstra que o Vrocaro não tem confiabilidade para poder travar um acordo de delação. Sim. Quer dizer, ou seja, não tendo confiabilidade não se deve travar. Sim. A justiça tem que investigar, obter delação dos seus sócios, de outras pessoas que saibam das coisas, né? E botar esse cara na cadeia, ponto. Assim, é objetivamente o que tem que fazer. Se é verdade essa história do Ciro, ele não tem confiabilidade para poder firmar um acordo de delação. E esse é o primeiro critério que tem que haver. Tem que ter um mínimo o investigador tem que sentir no delator um mínimo de confiabilidade. Se ele faz postura de mercador em relação às informações, não pode andar a delação. A delação é para privilegiar. Nós temos que parar de usar a delação no Brasil para ficar privilegiando o criminoso de elite. Porque é isso que tem acontecido. Né? Delação tem servido muito. Você pega o caso Palocci, por exemplo. Né? Ele fez lá uma delação, o Ministério Público não quis firmar a delação, foi firmado com a polícia. Depois se mostrou absolutamente fajuta, inconsistente a delação, só serviu para política e ele não perdeu benefício nenhum. Então, essa história também de que o delator, se falsear, vai perder benefício, não tem sido verdade. 80% dos inquéritos, mais 90 e poucos por cento dos inquéritos do caso Odebrecht foram arquivados. Os delatores perderam algum benefício? Nenhum. Não. Exatamente. Nenhum perdeu. Pedro. Então, quer dizer, ou seja, na realidade, a delação no Brasil tem sido feita para beneficiar criminosos de elite. Essa que é a realidade. Então, nós não podemos deixar isso acontecer como crítica, como fonte de crítica. Quer dizer, se é verdade essa história de que ele quis amenizar, que ele teve uma postura seletiva, não só deve ser recusado agora a delação dele, não deve ser mais conversado com ele sobre esse assunto. Acabou, a oportunidade de delação é uma. Ele perdeu, acabou. Pedro. Eu acho que tem outras pessoas para delatar, tem todo um círculo de gente, tem sócio dele, tem cunhado dele, tem primo dele, tem um monte de gente que pode delatar aí. Boa noite, professor. Obrigado por estar com a gente aqui nessa noite de sexta-feira. Eu queria te perguntar sobre as informações que estão na delação. Eles apresentam a proposta, as autoridades avaliam o que foi apresentado. Se a proposta for rejeitada, que é o caminho que está sendo apontado até agora, né? Fontes ouvidas próximas à Polícia Federal e também às autoridades, as informações têm que ser todas descartadas ou se tem alguma coisa nova que foi apresentada lá, pode ser usada ainda assim contra esse acusado de crime, no caso o Daniel Vrocaro? Não, na realidade não se deve utilizar, é uma coisa de confiabilidade no Instituto. Se o sujeito apresenta informações novas, verbalizadas, sem prova,
né? É evidente que tem que ser rejeitado. Agora, a investigação ordinária continua. Esse sujeito aí tem uma série de aparelhos eletrônicos, mandaram agora para o exterior para poderem resgatar, pelo vi na mídia isso, para poder resgatar informações, quer dizer, e eu lembro, esse tipo de coisa nunca é feito sozinho, ele tinha operadores, né? Esses operadores vão ter interesse em fazer delação, aí, talvez sejam mais eficientes que ele, né? Agora, eu acho que não se deve dar muita linha nessas coisas, porque a história de delações no mundo é meio trágica, assim, sabe? É muito cheio de falsidade, falsas denúncias, ocultação de verdades, né? Você está lidando com bandido, vamos aqui ser claro, você não está lidando, não é uma negociação que você está comprando um apartamento com uma pessoa honesta, não é isso. Se não fosse, não está fazendo delação, né? Claro, se não fosse, não estava fazendo delação, né? Então, eu acho que tem que se ter muito rigor nisso. Se o delator não demonstra confiabilidade, não se deve ter mais conversa com ele. Eu acho que se ele faz uma proposta, porque veja, o que estão cogitando não é dele ter fornecido informações genéricas que vão ser aprofundadas, não é isso. O que estão cogitando é que ele mentiu, omitiu. Omitir deliberadamente é mentir. Quer dizer, aí não se deve aceitar, continuar com o processo de negociação com ele. Ele não tem confiabilidade. Esse sujeito vai ficar o tempo inteiro mentindo, omitindo, enrolando. A polícia tem formas de investigar pelo modo ordinário e tem um conjunto de pessoas que podem ter uma postura melhor do que a dele num processo de delação. Eu acho que, se é verdadeiro isso que está começando a sair na mídia, de que ele ocultou as coisas do Ciro, de que ele deixou de falar, que ele está sendo seletivo, não se deve dar nem continuidade. Deve mandar ele de novo para Papuda, que é onde ele tem que ficar. Ele fica preso durante o processo, porque tentou fugir, né? E pronto. E eventualmente pode-se tentar, por exemplo, quem fazia os pagamentos talvez tenha interesse em fazer uma delação. E ele sabe quem foi pago, como foi pago, né? Você consegue ir cercando isso, vamos dizer assim, né? De outras formas, né? O Fabiano Zettel, né, Serrano, o Fabiano Zettel, que era o trem pagador, ele que fazia todo o roteiro, ele que depositava a grana também de campanhas eleitorais, como no caso do Tarcísio de Freitas e do próprio Bolsonaro. Então é um personagem que é muito relevante em caso de delação. Mas o que eu queria saber dá para cancelar essa proposta de delação na medida que eu esqueço, talvez, o personagem principal, Ciro Nogueira, ou o candidato a personagem principal do escândalo. Eu omito, num rascunho de delação, o cara que recebia 500 mil de mesada por mês. E na mesma semana a Polícia Federal traz essas revelações, né? A proposta de delação foi entregue segunda-feira e na quarta-feira teve operação contra o Ciro Nogueira, mostrando isso tudo. Exatamente. O que me preocupa não é eventuais inconsistências nessa proposta de delação que levem a proposta a ser. É que o sujeito demonstra má fé. Claro. Demonstra uma condução de má fé do processo. Então não se deve dar continuidade ao processo de diálogo. Esse sujeito não serve para fazer delação. Delação é algo que tem que ser muito mais criterioso do que o que a gente tem visto no Brasil, né? Em geral tem sido usado para satisfazer o espetáculo e não a lei ou a justiça, né? E tem sido utilizado para beneficiar criminoso de elite. Como fonte de prova, sinceramente, é muito raro você ter uma delação que efetivamente funcione. Então já é algo para ter cautela, ab início, assim, você tem que ter cautela. Num caso desse, em que o sujeito demonstra esse tipo de má-fé, não tem que dar continuidade ao diálogo com ele. Os investigadores têm que ir por outro caminho. E esse caso tem muito caminho, né? Tem bastante caminho aí. Sim. Então, acho que, sinceramente, não vejo necessidade, nem acho recomendável. Vai gerar distorções. Esse sujeito vai ser seletivo, provavelmente vai mentir, vai criar fatos de mídia que vão distorcer a situação toda. Eu acho que não se deve dar esse tipo de coisa. É melhor não continuar, eu acho, né? Não sou um especialista em direito penal, sou um constitucionalista, mas com o olhar do constitucionalista, eu acho, francamente, que isso aí vai acabar virando um mar de distorção, né? E vai acabar só beneficiando ele. Então, eu acho que realmente
se é esse o caminho que foi posto, se são verdadeiras essas notícias, os investigadores, a meu ver, estão proibidos pela ordem jurídica de dar continuidade. Se fizerem isso, vão estar também cometendo um ilícito, né? Não se pode iniciar a negociação com quem demonstra esse tipo de má-fé. É tanto que a própria PF hoje já pede a volta dele para Papudinha. Isso. Porque talvez já seja o começo dessa grande desconfiança. Não dá para... Porque ele é beneficiado muito imediatamente. Bastou ele sonhar com a delação, que já mandaram para a sala lá da PF. E não tem acordo, é importante, né? Sim, não tem acordo nenhum. Não há acordo nenhum. Exatamente. E quanto à série que o Pedro Serrano falou, essa série é muito legal. Porto Belo. É de um grande diretor. Infelizmente não pude ver aí. É maravilhoso, é Porto Belo, é de um diretor, Marco Bellucci, que é um baita de um diretor, e é ali a delação, cara, é muito bem feita do ponto de vista da mentira, é muito ardilosa, combinada ali no cárcere italiano, uma série de presidiários começam a traçar a história, a criar uma verdadeira fábula, e cola na sociedade, e cola na imprensa, e o queridíssimo Enzo Tortora vai para a cadeia, que era uma espécie de... Era como se fosse um Silvio Santos, de popularidade, algo no gênero. E vamos lembrar, Chico, que a gente não está em um ano qualquer, né? Ano eleitoral, 2026, não é só a fábrica de delações, né, Serrano, também é a fábrica de mentira e de vazamento. Claro. Então você começa a vazar que o nome de fulano, de ciclano, de outra pessoa está na delação, traz os detalhes, aceita ou não aceita, meu irmão? Quando cai nas redes sociais, quando cai em parte da imprensa, você não consegue colocar o gato de volta no saco, né? Então já foi embora, o nome da pessoa tá lá. Fulano diz que, o Vorcaro diz que deu 500 mil para fulano. Isso é mentira. Até lá o fulano já perdeu a campanha, já perdeu a eleição, já perdeu o mandato, já foi com Deus. Fizeram com o caso do Palocci. Isso. Como foi feito no caso do Palocci? Né, que depois se demonstrou uma delação totalmente furada. E depois ele não perde os benefícios, pior é isso. Né? Ele se presta a um papel político desse, destrutivo, de uma força política, né, que no caso era o PT, era o candidato do PT, Fernando Haddad. Né? Ele se presta a esse papel e depois não perde os benefícios, que é isso que acontece no fim. Né? Então, realmente, eu acho que se a gente não quer distorcer demais o uso desse tipo de coisa, tem que ter critério. O primeiro critério... óbvio que você não vai confiar nunca num delator no sentido de tomar como verdade o que ele fala, ele tem que apresentar a prova, mas ele tem que ter consistência no que fala. Se demonstrar má fé, paralisa, a ordem jurídica não autoriza prosseguir negociações de delação, a meu ver, né, o sentido constitucional desse tipo de instituto não permite se continuar a negociação quando há esse tipo de demonstração de má-fé. Tem que corromper o papo, acabar, e aí vão seguir a forma ordinária de investigação, né, e eventualmente contar com outros delatores, que nesse caso é bem possível, porque tem uma corda de caranguejo, como a turma fala no interior aí, né? Então tem bastante gente que deve estar interessada em fazer delação, porque senão vão pegar uma cana braba aí. Então eu acho que é isso. Sem contar um que morreu aí nesse processo, né? Que é o Exatamente. Sicário, que poderia de forma muito misteriosa até ser um uma delator. Morte que né? até agora não está esclarecida. Outro dia eu vi um negócio que me deixou muito sensibilizado. A família não teve acesso às imagens. Nem nenhuma demora. A família. Isso para mim eu sei que há uma declaração da Polícia Federal de que está tudo filmado e tal, mas na hora que não mostraram para a família, falei, opa, aí É importantíssimo. Aí é um negócio estranho. Esse é um caso que ainda precisa ser esclarecido, né? Precisa, professor. Olha, quero muito agradecer a sua participação aqui no N2. Excelente, professor. Obrigada, um prazer enorme, viu? Muito obrigado, até logo, obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Pedro Serrano conversando com a gente. E falando em coisas boas, eu quero fazer um convite aqui, Will, para todo mundo acompanhar o novo documentário original do ICL Bandidos de Farda. Para quem acompanhou a série no nosso site, ao longo das últimas semanas, a gente teve uma série mostrando os arquivos do Ciro Etchegóin, né, que foi assim uma condução da Juliana Dalpiva, também teve participação do Igor Melo, Chico Otávio, a Shirley Alves, uma equipe de reportagem de peso, e esses arquivos da ditadura trazendo à tona nomes de vítimas que
muitas estavam como desaparecidas. Esses casos agora estão vindo à luz, né, ao esclarecimento. Então, assim, uma série assim, de uma contribuição histórica para o Brasil importantíssima. Agora sai o documentário, no dia 17 de maio, 8 horas da noite. Importantíssimo. O ICL, com essa história, comandada pela grandiosíssima repórter Juliana Dalpiva, reabre um capítulo da história. Está reaberto. A gente teve novos torturadores, ou seja, vai reabrir lá o livro Brasil Nunca Mais e colocar o nominho deles. É muito importante o que foi feito. É isso porque tem gente que chama de dita branda, né? Mas aí teve... Aliás, cai por terra com essa... Exatamente. Acaba com dita branda, bem lembrado. Teve veículo de imprensa dizendo isso, né? E aí teve brasileiro indo para a Inglaterra estudar tortura, manual de tortura, grupo para perseguir, para investigar e fiscalizar o presidente Lula e outros nomes importantes à época da resistência contra a ditadura militar. Então é mais um capítulo e é por isso, Chico, Gabi, você que está assistindo, tem gente que fala, por que o Brasil faz tanto filme sobre a ditadura? Porque a gente não resolveu essa história ainda. 2026 a gente está tendo documento inédito que estava na casa de família, sabe-se Deus onde, de familiar, de torturador, de bandido, sei lá, e a gente está tendo acesso agora a esses documentos, revelando essa história ainda. Exatamente. Olha, e é uma tremenda mentira que o Brasil faz muito filme sobre ditadura. Faz pouco. Outro dia, ali numa contagem amadora minha, com pouco Google, com um pouco de revista velha que eu tenho lá em casa, não chega a 70 filmes. Só de pornô chanchada são quase 690. A gente lança 300 filmes por ano. Cadê os filmes? Não tem. É muito pouco filme para o acontecimento. Hoje mesmo a gente tem a notícia, que a gente vai falar daqui a pouco, do JK, que o Fábio Vitor trouxe na Folha, o JK assassinado pela ditadura. A gente vai falar sobre isso agora. É muita coisa. Não tem filme praticamente sobre ditadura no Brasil. Excelente. Exatamente. Chico, a gente vai falar sobre isso. Só quero lembrar todo mundo que nos acompanha de entrar em icln2.com.br para acompanhar. Deixa o seu e-mail rapidinho enquanto a gente está ao vivo aqui. Você não vai gastar 2 segundos do seu tempo. 17 de maio, 8 da noite, tem o QR Code aqui na tela também. Você pode apontar o seu celular e fazer a sua inscrição para acompanhar a nossa série, né? A nossa sessão de cinema para falar sobre essa série. Seguimos aqui no nosso noticiário. O Chico Sá adiantou uma notícia importante que sai essa semana. A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos deve aprovar um relatório que conclui que o Juscelino Kubitschek foi morto pela ditadura militar. Esse texto foi elaborado pela historiadora Maria Cecília Adão, relatora do caso da morte do JK na comissão. Ele e o motorista do carro em que ele estava morreram num acidente na rodovia Presidente Dutra, em 1976. E o repórter da Folha, Fábio Vitor, excelente repórter, apurou que o parecer da historiadora Maria Cecília Adão vai na linha de que o carro deles não se desgovernou por colisão com outros veículos, gente. Essa nova indicação, essa nova investigação, o que ela indica? Que o carro se desgovernou antes de bater, o que abre a possibilidade de sabotagem mecânica ou algum ataque contra o motorista, como um tiro, intoxicação. Vamos conversar com o professor Castro Rocha a respeito disso? Professor, a gente falava agora sobre a importância histórica, né, desses reconhecimentos, o Bandidos de Farda, essa reportagem do Fábio Vitor. Que importante. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. William, boa noite. Nunca vejo você aqui no N2. Uma alegria vê-lo aqui. Boa noite. Comprei o passe dele, viu, professor? Fazendo jornada tripla, professor. Aqui me chama. Eu amo o Chico e a Gabi, então me chamando eu venho. Atleta caro de Champions League, mas compramos. Nova aquisição. Mas vamos lá, Gabi. Esse caso é um caso emblemático. E vale a pena para a nossa audiência recordar um pouco a gênese desse caso. A Comissão Nacional da Verdade, levada adiante durante o governo da presidente Dilma Rousseff, de maneira, não diria surpreendente, porque era um período muito complexo, aceitou, a Comissão Nacional da Verdade, o primeiro relatório que fez, aceitou a versão oficial, que havia sido um acidente causado por um motorista, que foi inclusive indiciado.
A Comissão Estadual, porque é uma coisa bem importante, a Comissão Nacional da Verdade foi muito importante, mas houve também comissões estaduais da verdade. A Comissão Estadual da Verdade de São Paulo, junto com a OAB de São Paulo, jamais aceitou a primeira decisão da Comissão Nacional da Verdade e levou o caso adiante. O relatório que saiu agora, em alguma medida, leva adiante esse trabalho notável feito pela Comissão Estadual da Verdade de São Paulo, por advogados jovens à época da OAB de São Paulo, e não há muitas dúvidas não, a Gabi, inclusive, já há um grossíssimo livro publicado pela Comissão Estadual da Verdade, que eu tenho, pela Comissão Estadual da Verdade, com uma análise muito detalhada. Mas o importante é que agora, com a Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos chancelando, é agora uma chancela federal, e é muito importante porque é uma comissão que foi dissolvida no governo Bolsonaro e que o presidente Lula retomou. Não há muita dúvida, mas aqui me permita, Gabi, fazer algo pouco comum no Brasil, fazer uma homenagem a um escritor e uma jornalista. Olha, um dos mais importantes escritores brasileiros do século XX, o Carlos Heitor Coni, e uma jornalista investigativa chamada Ana Lee, que o Chico Sá certamente conhece, é da nossa geração, né, Chico? Exatamente. O Carlos Heitor Coni e a Ana Lee, nos anos 90, do início dos anos 2000, publicaram 2 livros em que eles tinham uma hipótese. A hipótese é que entre os acordos não revelados da ditadura militar para propiciar a abertura, houve o desaparecimento sistemático de lideranças que poderiam ter importância na redemocratização. Então, veja, o João Goulart, já está comprovado hoje em dia, colocou-se veneno no remédio que ele tomava para um problema crônico que ele tinha no coração. No Uruguai. E ele foi sendo morto aos poucos. O Carlos Lacerda entrou no hospital para fazer uma operação de apêndice. Saiu morto. O Juscelino Kubitschek, agora se sabe que o Juscelino Kubitschek foi assassinado pela ditadura. Inclusive, no caminho, perto de Resende, Gabi, ele parou o carro e esse carro ficou parado durante um tempo numa casa de uma das pessoas associadas à AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras. E a suspeita é de que o carro foi sabotado. Por isso o carro se desgoverna. Antes de ele ser abalroado, ele se desgoverna. Você sabe quem escapou, Gabi, porque teve uma ideia genial? Foi o Leonel de Moura Brizola. Um pouco nessa época, na Operação Condor, para situar nossa audiência, houve um dos casos mais rumorosos que levaram o governo Jimmy Carter a implementar uma política rigorosa de direitos humanos na América Latina. A DINA, que era o SNI da ditadura do Augusto Pinochet, assassinou em Washington, na capital norte-americana, um importantíssimo membro do governo Allende que tinha conseguido escapar e que era uma liderança muito importante internacional contra a ditadura do Pinochet, que era o Orlando Letelier. Gabi, eles colocaram bomba embaixo do carro, foi um escândalo, porque era a DINA interferindo nos Estados Unidos. O que fez o Leonel Moura Brizola, William, que não era bobo nem nada, foi morar em Nova York. Se quisessem matá-lo, teriam que matá-lo nas terras do tio Sam. Provavelmente por isso o Brizola escapou, Chico. Exatamente, senão ia sobrar até para o velho Brisa. Ai, meu Deus do céu. Professor, olha, eu queria, já que você entrou aqui no assunto Estados Unidos, gente, posso falar do encontro? Só vou lembrar de um personagem nessa história que hoje, quando eu vi a matéria do Fábio Vitor na Folha, consolidando aí essa revelação, eu lembrei muito de um bisneto do JK, que foi secretário do Ibanez Rocha, chamado André Kubitschek, que se filiou ao PL. Gente, o PL é quase partido da ditadura. Como é que um bisneto, mesmo estando distante um pouco da história do avô, do bisavô, como é que não tem juízo? Como é que uma árvore cai tão longe do... Como é que você vai, você vai se filiar, quase a se filiar ao assassino? É impressionante, né? Pô, André, tá na hora de rever isso aí. Gabi, você me permite um comentário brevíssimo sobre série de reportagens da Juliana, bem breve, da Juliana Dalpiva, que eu estou acompanhando com extraordinário interesse e ela merece todos os prêmios por essa série. Há um livro muito importante que esclarece a importância incomum do achado da Juliana Dalpiva e da entrega dessa documentação. É o livro de um brilhante jornalista investigativo. Aliás, no que se refere à história do presente, ninguém faz melhor do que os jornalistas investigativos, que é o Lucas Figueiredo, que tem um livro fantástico sobre a SNI,
tem um livro muito importante sobre o projeto secreto do Exército, o Orville, e ele tem um pequeno livro que é precioso, Gabi. O livro se chama Lugar Nenhum. E é uma história de como, no âmbito da Comissão Nacional da Verdade, a presidente Dilma Rousseff pediu para a Marinha, Exército e Aeronáutica o acesso aos arquivos secretos da ditadura, que todo mundo sabe que existe. Resposta da Marinha, Aeronáutica e Exército para a presidente Dilma Rousseff. Responderam, o Lucas Figueiredo chama atenção para isso, Gabi. Chegava o memorando, respondia na mesma hora. A resposta sempre era a mesma. Não existem mais arquivos. Essa pesquisa, a série de reportagens da Juliana Dalpiva e da equipe do ICL mostra algo que é de uma importância transcendente para a história do Brasil. Esses arquivos existem e nesses arquivos nós temos a verdade da ditadura militar brasileira. Muito bom, professor. Excelente, professor. E eu queria aqui muito rapidamente, mas não menos importante, professor, falar sobre a volta do presidente Lula agora, depois desse encontro com o Donald Trump na Casa Branca, né? Eles discutiram diversos assuntos, alguns ainda estão em aberto. Tem até uma fala do presidente Lula, que ele diz, daqui 30 dias a gente vai voltar a discutir. Alguns documentos foram entregues, né? Não foram discutidos, mas foram entregues em documento, como, por exemplo, o PIX, tem a questão do crime organizado também. Teve um aspecto específico ali do enriquecimento de urânio, se eu não me engano, né? Que ele entregou um documento do passado para o Trump, um documento que foi assinado pelo Brasil. O Brasil foi um dos assinantes e ele entregou como um gesto para colocar o Brasil como um player global, né? Então, muito importante. A esquerda está celebrando muito essa agenda e a direita, claro, está minimizando. O próprio Eduardo Bolsonaro escreveu sobre isso, dizendo que linguagem corporal não diz nada de contente ou entusiasmo. Porque tem aquela foto, né, do presidente Lula junto com o Donald Trump, sorrindo. E aí ele diz, se houvesse alguma vitória para Lula, ele seria o primeiro a falar ou vazar. Se essa reunião tivesse ocorrido no Brasil, ela teria 100 anos de sigilo. Professor? Vamos lá. Eu tenho acompanhado, como vocês sabem, a reação da extrema-direita e está se tornando hilariante, Gabi. Há uma série de vídeos que circulam na internet com uma espécie de semiótica absolutamente invertida sobre o aperto de mãos e o toque no ombro, no cotovelo do Lula no Trump. Mas o mais importante é o seguinte, fiquemos com os fatos objetivos, porque isso só assim nós derrotamos o delírio da extrema-direita. Vamos lá. Vamos lembrar aqui alguns fatos concretos. O presidente Trump, junto com os vice-presidentes J.D. Vance, recebem o presidente da Ucrânia, Zelensky. Ele é humilhado e leva um pito público. Pouco tempo depois, ele se encontra com o presidente da África do Sul. Do nada, aparece um vídeo numa tela e o presidente da África do Sul é humilhado e constrangido com a falsa acusação de que existe um genocídio às avessas, que existe um apartheid às avessas. Os representantes da União Europeia foram todos colocados diante do Trump como se fosse, literalmente, William, a escolinha do professor Raimundo, o Trump como professor Raimundo e os dignatários da União Europeia sentados numa cadeirinha muito desconfortável. Há pouco tempo, não tem nem um mês, ele recebeu a primeira-ministra do Japão, que já declarou que não volta para os Estados Unidos enquanto o Trump for presidente. E diante da primeira-ministra do Japão, ele diz assim... Não, vocês japoneses são muito bons em fazer surpresa. Olha Pearl Harbor. Então, comparemos objetivamente, Gabi. Vamos comparar esse conjunto de situações em que o Trump armou um picadeiro, chamou a imprensa para humilhar as pessoas e vamos comparar com a atitude com o presidente Lula. Em primeiro lugar, o tapete vermelho estava estendido. Em segundo lugar, algo que vocês certamente mostraram, antes do presidente Trump sair para receber o presidente Lula, há dois oficiais trajados com uniforme de gala que se perfilam e batem continência para o presidente Lula. Vocês repararam, não é? Essa cena inicial? Aí sai o Trump. O presidente Trump vai recebê-lo no carro. Dá um aperto de mãos. O presidente Trump não tenta fazer o famoso push-over, que ele dá a mão para o dignatário e puxa para estabelecer uma relação de poder. Ele não faz isso com o presidente Lula. São 3 horas de reunião. Uma reunião de estadista. O presidente Lula não foi fazer campanha. Ele levou uma série de documentos, ele propôs a criação
de equipes de trabalho, de comissões de trabalho, com metas a serem cumpridas em prazos determinados. Foram 3 horas de reunião. O presidente Lula solicitou que não houvesse uma coletiva em conjunto, que ele falasse, assim o Trump falaria se desejasse. Todos os desejos do presidente Lula foram atendidos. Ou seja, Gabi, tudo que eu disse são fatos objetivos que nós todos vimos. Do ponto de vista das expectativas do bolsonarismo, é um fracasso absolutamente monumental. Do ponto de vista do presidente Lula, é o reforço de que a única forma de lidar com um bully como Donald Trump é altivez e serenidade. A mensagem do Trump depois dizendo: tive uma reunião muito boa com o very dynamic, o muito dinâmico presidente da República. Para concluir, Gabi, vocês não vão ter essa imagem agora, mas seria bacana fazer uma comparação. A recepção do Trump ao Lula: 2 guardas com uniforme de gala se perfilam e batem continência para o Lula. Tapete vermelho estendido. O Trump sai da Casa Branca e vai recebê-lo no carro. Vocês se recordam como foi a recepção ao Bolsonaro? Não teve tapete vermelho. O Bolsonaro caminhou até a porta. Lembra disso, Gabi? Sim. Então, são cenas objetivas. Nós temos que trabalhar contra os delírios da dissonância cognitiva. Nós temos que trabalhar com dados objetivos. Excelente. O Chico é fã de futebol, torcedor do Santástico, Gabi corintiana. Mais ou menos você jogar um jogo da Libertadores, Chico, no estádio El Alto, no Peru, a 4.000 metros de altitude. Bolívia. 5 minutos de jogo, você tem um jogador seu expulso, tá chovendo, o ar rarefeito. Meu irmão, é contexto. Vitória, você volta de lá com 0-0, Chico. Tá bom demais. Manda 2 na trave ali. Tá bom demais, entendeu? Eu acho que é um paralelo excelente. Às vezes o empate, um jogo fora de casa, numa circunstância difícil, Excelente. Gabriela, é vitória. Exatamente. Uma vitória. Olha, sim. Professor, eu vou inteiramente. trazer agora o momento literatura. Eu vou ter que te pedir a gentileza de ser muito breve, mas eu quero aqui Eu serei. reforçar que o pessoal do papolegal.app, que é a nossa rede social, votou do nosso Momento Literatura com o professor Castro Rocha como o momento mais aguardado da sexta-feira, tá? Jura? É Olha assim a que eu vou te responsa. entregar hoje. Bateu Poxa no vida. Beba, professor. O momento da literatura. Que bom. Olha a resposta, professor. Vamos então Nossa. aqui para o texto do poeta grego Constantinos Cavafis. Vamos lá, professor. E a gente vai fazer um paralelo aqui. A gente não, professor Castro Rocha, com os nossos temas de hoje. A espera dos bárbaros. O que esperamos na Ágora reunidos? É que os bárbaros chegam hoje. Por que tanta apatia no Senado? Os senadores não legislam mais? Continuamos na próxima tela. Por que subitamente essa inquietude? Que seriedade nas fisionomias? Por que tão rápido as ruas se esvaziam e todos voltam para casa preocupados? Porque é já noite, os bárbaros não vêm. E gente recém-chegada das fronteiras diz que não há mais bárbaros. Sem bárbaros, o que será de nós? Ah, eles eram uma solução. Professor, rapidamente, vou te passar esse desafio. Rapidamente, pensemos na palavra bárbaro, uma das palavras mais bonitas que há em qualquer idioma, surpreendentemente. A palavra foi criada por Homero num canto da Ilíada, quando se referia a um povo que era inimigo dos gregos. A palavra bárbaro em grego, olha que lindo isso, William, Chico, Gabi, é barbaros phonoi. Mas a palavra bárbaros é uma onomatopeia. A tradução é de cair o queixo. Bárbaros se traduz blá, blá, blá. Isto é a onomatopeia para uma língua que é ininteligível, que não faz sentido. A língua do outro, não sendo grego, não sendo ático de Atenas, é uma língua ininteligível. Portanto, é uma expressão não humana. Vale dizer, é bárbara a língua. Nesse poema do Cavafis, a nossa interpretação usual é de que o bárbaro, o outro, é fundamental para a constituição da imagem do civilizado, para a imagem de si, eu preciso da oposição do outro. Gabi, o mundo de Trump, Milley, Bolsonaro, Ciro Nogueira nos revelou algo que de outra forma nós não leríamos nesse poema. Gabi, sabe por que os bárbaros não vêm? Sabe por que os bárbaros não vão mais chegar, César, Chico e William? Os bárbaros não vêm mais porque os bárbaros têm medo de nós, porque os bárbaros descobriram que a verdadeira barbárie reside conosco. Sensacional, professor.
Professor, olha, por isso que não tem como, né? O pessoal Por isso que vale. Por isso que o pessoal aqui votou 50% votando Momento de Literatura com o professor Castro Rocha no Papo Legal. Fico feliz. Eu abri uma enquete aqui, qual é o momento mais esperado da sexta-feira no N2. Então fique com essa informação, tá? No seu final de semana. Obrigado. Obrigada, professor. Um grande noite, beijo. pessoal. Boa Bom noite, fim de semana. querido. Igualmente. Professor, Bom fim de valeu. semana. Falando em final de semana, hoje é um momento muito aguardado também por mim, que estou sempre esperando a revista Liberta na sexta-feira. Exatamente. Ih, já chegou. Dia dela. Hoje é dia dela. Tocando por aí. Eu já vi uma capa, não sei se a nossa equipe separou a foto Eu da capa já dessa vi essa semana. capa. Ah, claro que separou. Olha só, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, com o presidente da Câmara, Hugo Mota, Congresso contra República. Temos aí artigos de Lara Mesquita, cientista política, né? E aí o outro nome eu não consigo ver porque eu sou míope, mas eu acho que todo mundo pode Lula me ajudar Costa, aqui. tem Lula Costa Tem Pinto Lula Costa ali. Pinto também. Aliás, tem a nossa coluna de bastidores, Reserva reserva exclusiva. exclusiva, sempre com assuntos Jamil quentíssimos de Jamil Brasília. Chad, Bernardo Cotrim, grande Olha, Bernardo Opa! Ai. Pô, se tem o Cotrim aí na diretor de redes parada, sociais, o negócio tá quente. Excelente articulista político, então. Olha lá, ó. Ajudaram os cegos da bancada. Leonardo Boff. Boa. E Beatriz Rey, foi que eu não consegui Beatriz ver Rey. aqui. A análise de capa aqui. Adriana Ferreira Silva. Olha, tem muita gente. Assim, sempre imperdível. As análises estão cada vez melhores. Semanalmente a gente acompanha na revista Liberta. Se você ainda não se inscreveu, é um bom momento para você assinar a nossa revista digital semanal aqui do ICL. Aliás, eu tenho um sonho de que um dia ela vai virar física. Porque eu tenho assim. Tá chegando, eu sou revisteira, você sabe? chegando Revista física e auditável. Tá Isso aí. chegando a 50 mil assinantes, então tá na hora. Excelente, ó. E a Liberta que revelou, já que estamos no clima de sexta-feira, Opa! revelou, por exemplo, a suruba do Daniel Vorcaro em Trancoso. Exatamente. Cine isso. Trancoso Boa. é revelação da Da nossa revista, é isso. A rede dos aviõezinhos do Ciro Nogueira, uma nova rota, revista Liberta. Então icl.com.br/revista, ou então você vai no QR Code aí na sua tela e vamos trazer o resultado da nossa enquete, que acho que está casando com a capa da revista Liberta. Lula deve dar uma chance e receber Alcolumbre? Sim, faz parte da política. Não, tem que romper, 39%. a turma E depois vem o depende de quem, do que vai ganhar com a isso. turma quer vingança. Tem que dar unfollow no Instagram. Vamos ver se o Davi Lula... Alcolumbre? Se ele deu... Se ele parou de seguir o Alcolumbre no Papo Legal. Vou ver se eles deram um follow no outro lá. Aliás, vamos abrir uma sala para eles Para discutir, exatamente. debaterem exatamente. Só os dois, deixar os dois sozinhos. Excelente, excelente. Bom, gente, vamos lá liberar, Chico Sá? Presença ilustre, a Jurubeba VIP, né? A Jurubeba ali requintada, né? Com toda aquela dose, No seu um auge. chorinho. É uma Jurubeba com chorinho. Teve alguém falando aqui no Papo Legal, no grupo do N2, disse que foi comer uma jurubeba da árvore. A pessoa se arrependeu amargamente. Nossa, Não faça isso. Não, só da garrafa. É amargo. É amargo. Jurubeba só da garrafa, gente. Vamos já, agradecer. já a bebida, que é medicinal, é Isso boa aí. para tudo. Beba Jurubeba. Muito obrigada, Elizabeth Galvão, Emerson Obara, Verônica Páscoa, Tatiana Correia Ornelas, Miriam Ramos e a todos que nos acompanharam nessa sexta-feira que tivemos William De Luca na bancada. Vambora? Vamos embora. Eu acho que semana que final vem eu de volto, semana, viu? pessoal. Opa, luxo demais. Com a gente. Bom final de semana, pessoal. Boa noite, Chico Sá. E também ao nosso querido William De Luca. Valeu, meus amores. Até segunda. Nomes e codinomes de agentes infiltrados, informações impedidas de circular publicamente, documentos que comprovam uma colaboração institucional da Inglaterra com a repressão brasileira. Com o maior vazamento em décadas, chegam ao conhecimento público registros, anotações, documentos de uma máquina cruel comandada pelo coronel Ciro Etchegoyen. E o ICL exibirá tudo isso com exclusividade em Os Bandidos de Farda, um documentário original ICL com investigação de Juliana Dalpiva, Igor Melo e Chico Otávio sobre o que ficou sob sigilo por mais de 50 anos. Estreia dia 17 de maio, domingo, às 8 horas da noite.